Graça e paz. Hoje eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Mateus 6,6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e o teu pai que vem secretamente te recompensará. Ou entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com seu pai. Quem nos instruiu isso aqui foi Jesus, né? Jesus, ele nos dá essa instrução de que nós precisamos desse momento de intimidade, do nosso secreto com o nosso Pai, né? Às vezes a gente vai falar assim, mas eu oro em todo tempo, né? Em todo tempo eu estou ali me relacionando com Deus, lavando uma louça, varrendo a minha casa, lavando um banheiro, dentro de uma condução. Sim, em todo tempo nós estamos assim, mas nós precisamos desse momento de se separar. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou, quem nos instruiu a isso. Na Bíblia a gente vai ver N versículos, né, lá no Novo Testamento, ao qual Jesus ele se separava, né, para ficar ali sozinho, no secreto dele com o Pai. Este versículo convida a cada um de nós, sabe, a orar a Deus em segredo e em um momento, em um lugar íntimo e pessoal com Ele. Então nós precisamos desse momento íntimo e pessoal com o Pai. Jesus, ele nos instrui a entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em segredo, onde seremos recompensados pelo Pai, onde seremos recompensados por Ele. Então essa passagem de Mateus 6,6, né, ela destaca a importância de uma relação sincera com Deus e longe das aparências. Então anotei alguns versículos aqui que nós podemos ver, né, na Bíblia quando diz, por exemplo, Marcos 1, 35, 39, Lucas 5, 16, Mateus 14, 23, 25, né, ao qual diz que Jesus ele se retirava para estar sozinho com o Pai, né? Jesus ele se retirava para orar sozinho. Tem também Jesus ele se levantou antes do amanhecer e foi a um lugar isolado para orar. Marcos 1, 35, 39, Lucas 5, 16, Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Marcos 14, 23, 25, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte e foi orar sozinho. Lucas 22, 39, 47, Jesus subira frequentemente ao Monte das Oliveiras para orar. Num determinado dia, Jesus se afastou um pouco, ajoelhou-se e começou a orar. Então, Jesus, ele orava. Jesus ele se destacava, né, das pessoas, né? Ele ia muitas vezes estar a sós com Deus. É a Bíblia que nos fala, o próprio Jesus aqui, ele nos manda em Mateus 6,6, né? Jesus, ele orava de madrugada, né? Como diz aqui Marcos 1,35, Jesus se levantou de madrugada, saiu de casa e foi orar em um lugar secreto, né? A prática de orar de madrugada tem bases bíblicas e espirituais. Quem ora de madrugada demonstra que Deus é sua prioridade e que quer ter mais intimidade com Ele. Paulo e Silas oraram por volta da meia-noite. Atos 16, 25. O salmista busca Deus na madrugada. Salmos 63, 6. Então nós vemos a importância, né, de estarmos a sós com o Pai, né? Em oração, na leitura da palavra, buscando a instrução dele na sua palavra é importante. Foi Jesus quem nos ensinou. Nós, como filhos dele, falamos com ele o tempo todo, durante todo o nosso dia, mas é importante ter esse tempo separado, só a gente e Deus, sabe? Só você e Deus, aquele tete-a-tete, onde você se abre, se rasga na presença de Deus, você se expõe ali na presença de Deus. Isso é importante, isso é relacionamento, isso é intimidade. Foi Jesus quem nos ensinou. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo, né? Faça o teu tempo, sabe? Se o teu dia é corrido, peça a Deus para te levantar nas madrugadas, Ele vai te levantar. Bota o seu telefone para despertar, mas
procura um tempo para ter esse a sós com Deus. É importante, é bíblico, foi o próprio Jesus que falou. E é esse a sós com Deus que nos fortalece no nosso relacionamento e na nossa vida íntima com Ele, na nossa intimidade, sabe? A nossa adoração, essa palavra não é minha, eu ouvi do meu pastor e eu tomei posse para minha vida, sabe? A nossa adoração lá no templo ou em toda a nossa vida, sabe? Ela é, como que eu vou explicar? Ela é resultado do nosso quarto, sabe? A sua adoração, ela vai refletir o resultado do seu quarto. Então a gente precisa desse tempo de adoração, de relacionamento, de intimidade com Deus. Foi o próprio Jesus quem falou, sabe? Então, tira essa ideia de que, mas eu falo sim, como filhos dele, a gente tem que estar o tempo todo em ligação, em sintonia com ele. Mas nós também precisamos nos afastar um pouco e nos separar para ter esse tempo a sós com ele, porque o próprio Jesus fazia e foi o próprio Jesus quem nos instruiu a isso. Então, se o próprio Jesus fazia e se Jesus deixou registrado na sua palavra, se ele mesmo nos instruiu a isso, é porque é necessário para a nossa vida espiritual e para nós termos um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Pai. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente dia, sabe? Tarde, noite, na presença do Senhor. E busque esse tempo com o Pai, porque é muito importante, é gratificante e é maravilhoso estar com Ele.